Você pode acreditar que a entrevista a seguir vai ser daquelas para assistir várias vezes com a família reunida todinha. Que muito se fala sobre o macho alfa, aquele do século XXI, bonitão, que deve lavar, passar, que cozinha, que cuida da casa e ainda é gentil, manda flores, trabalha fora de casa, tem habilidades com crochê e se bobear, ainda sabe o nome de flores e temperos afrodisíacos. Não cheguei a esse ponto. Aquele que passou pela escola do Rodrigo Hilbert, você sabe? Bom, será que ajudar em casa não deveria ser alguma coisa normal? Claro que é. Nós vamos conversar com um bonitão que mudou a sua rotina da água para o vinho, escreveu um livro contando tudo. E com uma psicóloga que há 20 anos, embora tenha apenas 18 de idade... 35. 35? De profissão? 37 anos, embora tenha 22 de idade, integra uma equipe de reprodução humana assistida e que tem contato com as diversas formas de constituição familiar e com a diversidade de papéis ocupados nesses núcleos. Boa noite, Rosemarie Massaro Melamed e Cláudio Henrique dos Santos. Fica mais fácil, né, Cláudio? Boa noite, prazer estar com você. Obrigado por terem vindo. Obrigado pelo convite. Mas olha, vai ser, eu falei em off, essa pauta aqui vai ser boa. Para tio Rony, então, vou matar a saudade. Mas eu continuo lavando, passando, cozinhando e arrumando com muita perfeição. Cláudia, a sua história, eu vou escrever um livro que é o Macho do Século XXI. Exato. Conta pra gente um pouco da sua trajetória, até virar dono de casa, eu vou entender perfeitamente. Eu escrevi outro chamado Mãe de Gravata, que era a mesma coisa. É isso aí. Mas seria bom que você contasse da sua experiência, que só muda de endereço. Isso. Eu fui executivo minha vida inteira, tive uma carreira bem sucedida, depois fui empreender num negócio de vinhos e de repente a minha esposa recebeu um convite para ir trabalhar em Singapura. E eu tinha acabado de abrir essa loja, eu tinha 1 ano com essa loja de vinhos e tomei a decisão mais difícil da minha vida. Eu tinha colocado todas as minhas energias, todas as minhas economias nessa loja e de repente surgiu essa oportunidade para ela. Eu não fui, estava falando com a Rosa aqui nos bastidores, eu não fui porque não tive coragem de dizer não para ela. Porque ela tinha batalhado a vida inteira para ter uma carreira internacional e eu achei que não era justo. Mas eu achava que eu fosse conseguir trabalhar em Singapura. E aí eu pisei em Singapura, descobri que eu não ia ter um visto de trabalho. Então eu virei um dono de casa a hora que pisei em Singapura. Depois eu ainda tinha uma certa mordomia lá, porque em Singapura você consegue ter alguém que te ajuda com a casa e tal. Eu fiz a opção, já que não estava fazendo muita coisa, falei, vou fazer uma coisa útil, a cabeça de machão ainda, né? Sim. Vou fazer uma coisa útil, vou cuidar da minha filha por lá. E aí quando eu fui para os Estados Unidos, é que a minha esposa tinha uma ótima notícia para me contar, tinha sido promovida e ela me contou de outra maneira, falou, olha, agora a gente vai precisar, a gente talvez vai mudar para os Estados Unidos, você sabe, lá não dá para ter uma empregada, porque nos Estados Unidos ou você paga uma empregada ou você compra um carro, né, por exemplo. É isso mesmo. Então, foi assim que ela me deu a notícia, que tinha sido promovida, porque ela sabia que eu nunca tinha lavado um prato, nunca tinha fritado um ovo. E de repente eu ia virar o dono de casa para valer mesmo, 100%, como você fez, né? Foi. E foi isso, foi essa história, esse foi o começo dessa coisa. Rose, Diga, Rony. a diferença desses papéis de gênero de antigamente para cá são bem grandes. São. O cara que não se modernizar, que não fizer como o Cláudio, vai dançar. Vai. Agora, como é que o homem tem se adaptado a esse novo, vamos dizer, esse novo pai, mas pelo lado mais psicológico, você que é do ramo da psicologia? Então, Rony, assim, eu queria primeiro corrigir uma coisa. Você falou 20 anos de uma equipe de reprodução humana, é isso mesmo. São 37 de profissão, mais 20 de reprodução humana. 22 de idade. 22, 23. Eu acabei de fazer em abril. Tá bom. Uhum. Então, o homem sofreu bastante, principalmente os rapazes que hoje estão entre os 45 e 55 anos, que foi um momento em que se iniciou esse processo de mudança, né? Onde a mulher realmente começou a ocupar um lugar no mercado de trabalho
E o homem, então, passou a ter que dividir esses espaços, muito embora os salários dos homens ainda são maiores nos dias de hoje, né? Ainda nos dias de hoje isso acontece, e os homens acabaram ficando um pouquinho fora, sem contexto, né? Fora do contexto. E eu queria daí completar algo que, assim, você falou assim, cabe ao homem ajudar. Não, cabe ao homem colaborar. Porque quando eu colaboro, né, eu participo, eu ajudo quando eu quero, eu dou uma ajudinha. Quando eu colaboro, eu faço. É uma questão semântica, mas é verdadeiro o que você está falando. Né? Exatamente. Então, assim, dentro desse contexto atual, né, cabe ao homem, sim, dividir. Porque, assim, na hora em que ele toma como seu esse grupo familiar, ele faz parte, né? E isso não tira dele a condição de ser homem. E da mulher ser mulher. Pelo contrário, estou aqui para corroborar essa história. Ao contrário, Cláudio, do que você viveu nos Estados Unidos, ou mesmo, de certa forma, em Singapura, eu tinha uma equipe em casa de primeira grandeza, governanta, tudo. Só que eu queria fazer, para saber mandar. Por isso que eu disse a você que eu lavo, passo, cozinho e arrumo com perfeição, conheço qualquer ponto de renda, qualquer bordado, e essa coisa de cama, mesa e banho é comigo mesmo, e a mulher não compra uma peça de roupa, eu visto ela desde o sapato até a lingerie. Aliás, a lingerie é melhor, que é você que vai tirar. Mas eu faço isso com o maior prazer e a minha virilidade não ficou nem riscada. Pelo contrário. Lógico. Criei uma menina e criei um menino, sozinho. E sou muito mais rico emocionalmente como ser humano. Mas como ainda, você é. Mas ainda tem aquela coisa de, por conta do machismo, os homens não se permitem viver essa paternidade também, né? Ainda acontece muito isso. Eu acho que os mais jovens já estão se adaptando um pouco. Sim. Mas para mim, que cresci num modelo machista mesmo, eu sempre quis ajudar bastante, né? Mas eu me senti, às vezes, o pai na terceira pessoa, né? Na hora que o negócio vai apertar, você sabe que tem alguém que vai fazer isso para você. E aí, a hora que eu passei por essa situação de estar do lado da minha filha, que eu tive que assumir para valer, e aí não tive a opção, isso mudou minha cabeça. Falei, cara, quanta coisa legal que eu estava deixando de vivenciar. Exatamente. E se não tivesse passado por essa oportunidade, eu jamais iria vivenciar. E aí ia passar pela situação que eu cansei de ver os meus pais, meus avós, enfim, as pessoas mais velhas que eu conheço falam, eu cheguei 50, 60, 70 anos, não vi meus filhos crescer. Cara, você não viu porque você não quis. Não quis, claro, não quis. Não quis. E eu ia ser igual, ainda bem que eu topei esse negócio de Singapura. Claro. A gente está falando do Rodrigo Hilbert aqui, né? O paizão faz tudo. Minha pergunta é a seguinte, por que um homem como ele ainda choca as pessoas? Porque eu fui vítima de grandes preconceitos, você também. A sociedade machista latino-americana é cruel, é perversa, porque as mães são machistas. São. As mães criam seus machinhos. Dá nisso. O modelo, eu acho que o modelo nosso é muito machista. Eu adoro o Rodrigo, porque ele fala uma coisa muito bacana. Ele fala, eu não faço mais do que a minha obrigação. Claro. Mas ele choca, por quê? Porque ele vive num país onde os números de violência contra as mulheres são assustadores, as meninas são assediadas nas escolas, nas universidades, as mulheres no transporte público, né? Se você falar para o lado do pai, né? Porque ele é um super pai, a gente ainda tolera muito essa situação do rapaz que engravida a menina e some do mapa, do cara que larga a mulher com 2, 3, 4, 5 filhos, vai ter um outro casamento, nem aparece em casa. Aí tem aquele cara que paga uma pensão, acha que já está fazendo o suficiente. A gente vive numa cultura que ainda é muito assim. Quando aparece um cara desse, é lógico que vai chamar atenção. É bom isso, porque eu acho que cada vez que acontece uma situação que todo mundo, a mão da porra, às vezes eu boto lá um vídeo lá e o maior elogio, imagina a pessoa me comparar com um bonitão daquele, a mão da porra, eu fico feliz. Mas na verdade é legal, porque ele faz as pessoas pensarem, e faz as pessoas pensarem que pode ser diferente. Qual é a sua opinião? Acho que tem uma coisa que fica muito evidenciada, que as pessoas às vezes confundem, né? Que o fato do pai lavar a roupa, estender a roupa, varrer o chão, tira dele a condição de pai, que tem por obrigação, né, delimitar a condição e educar o filho no sentido da regra e da norma da família. E hoje a gente tem a constituição familiar, deixou de ser simplesmente papai, mamãe e filhinhos.
né? Então, assim, quando aparece um homem, né, bonito e que é da mídia e que ocupa o papel de faz tudo, papai faz tudo, né? Ele mostra ao homem, né, de uma maneira geral, que é possível e que ele não precisa deixar de ser o homem, né? O marido, o companheiro, o pai e o bonitão, né? Que é o caso, né? Sim, a natureza foi muito generosa com ele e com a esposa também, né? Claro. Agora, Cláudia, você viu que a Rose falou agora há pouco que quando um pai divide, colabora com as tarefas de casa com a esposa, todo mundo diz, ele dá uma ajudinha, ele ajuda lá em casa. Eu acho o seguinte, essa divisão, pergunta para os dois, não deveria ser uma coisa obrigatória? Claro. Natural. Você mora na mesma casa, né? Você está lá usufruindo de tudo, você está lá junto com os filhos, por que a mulher que tem que fazer tudo? Não faz muito sentido, deveria ser natural, mas não é ainda, né? Essa coisa de estar muito próximo dos filhos em relação ao pai, você acha que isso traz algum benefício psicológico para os filhos? Muitos. Muitos. É fantástico você ver o carinho que existe e, como eu falei, nas várias constituições, né, familiares. Então, hoje a gente tem casais onde os filhos têm pares, né, onde são dois pais, né, ou um pai e uma mãe, né, ou um pai, simplesmente a mãe, né, não está ali, foi embora, deixou, abandonou, o pai solteiro, né. Então, essa aproximação, ela é muito efetiva na vida, tanto da criança quanto do homem, porque nada mais gostoso que um carinho efetivo e que te permite, né, viver, né, essa coisa que é muito sublime, né, de troca. Olha, eu vou dizer uma coisa, quando eu escrevi o Mãe de Gravata, eu fiquei sabendo, em função disso, só nos Estados Unidos existe o Single Fathers Association, 40 mil pais que foram largados com os filhos. Quer dizer, por que não, né, a gente não se virar? E a gente sabe pelo relatório Haidt que 82% das mulheres do mundo traem seus companheiros. Boa noite, estamos juntos. Aí o homem pensa que ele não é nada, é tudo igual, é a mesma coisa. Não tem que mudar. Eu pergunto a você, como é que você se sentiu quando você passou a cuidar da sua filha? Eu cuidei de uma também. Todo mundo, cuidou da filha. Porque... Mas eu não fui sustentado pela esposa, eu mesmo sustentava. Mas tive que abandonar um monte de coisa, viagens, essas coisas, para poder cuidar da molecada. Rony, você estava contando que você conhece até ponto de bordado. Eu não cheguei nesse nível de especialização como você. Mas eu, até começar essa nova carreira, que hoje eu sou um escritor palestrante, até começar essa nova carreira, eu tive coragem de fazer as contas. Eu acho que eu vivi uma situação que ninguém viveu, pai e mãe, não conheço. Eu passei 1.005 dias ininterruptos do lado da minha filha. Lindo. 1.005 dias que eu dormi todos os dias dando boa noite para minha filha. Então, foi uma experiência que me permitiu entender um pouco melhor até o que é esse universo de mãe mesmo, desse link que você tem afetivo, né? A primeira vez que eu entrei no avião para vir para o Brasil para começar a trabalhar, eu chorava copiosamente. Eu acho que se eu tivesse tido um filho, tivesse criado um filho, eu não sou tão legal quanto você, eu acho. Eu acho que eu teria feito tudo errado. Ainda bem que eu criei uma menina, porque isso me permitiu também mais fácil aquele olhar, e permite um olhar de você ver situações que acontecem com as mulheres hoje, mas que você não quer que a sua filha passe lá no futuro. Isso muda demais, né? Ajuda demais a desconstruir o machismo. Eu acho que a gente pode se desconstruir qualquer coisa em qualquer momento, mas quando você tem uma filha, e principalmente quando você tem a oportunidade de criar essa filha, talvez seja a melhor oportunidade de fazer isso. E eu, ainda bem, aproveitei bem essa oportunidade. Sem dúvida. Eu tenho a maior alegria do mundo que todo Dia das Mães, a minha menina manda um cartão para mim com presente. Feliz Dia das Mães, papai. Quero agradecer muito a presença da psicóloga especialista em reprodução assistida, que é a Rosemarie. Rosemarie Massaro Melamed. Massaro. Falando tudo em francês, né? E do Cláudio Henrique dos Santos, autor do livro Macho do Século XXI. Tem a capa do livro dele aí? Então vamos mostrar o livro. Aí, ó.
Ó, o machão do século XXI. Olha que beleza. Bem-vindo ao clube! Só vou completar, que é uma coisa, completando claro. A resposta anterior. Essa coisa do machismo, como eu não percebia, até quando eu era executivo, por exemplo. Eu estava dizendo para a Rose, eu trabalhei quase 20 anos como executivo, eu nunca promovi uma mulher. Porque eu achava que as mulheres eram mais descompromissadas. Pelo contrário, são muito mais... Mas eu vou completar agora. Eu fui descobrir como é duro e é injusto essa segunda, terceira jornada de trabalho de uma mulher, porque eu fui descobrir, eu não fazia ideia de como dá trabalho cuidar da casa e como dá trabalho cuidar de um filho. Então as mulheres saíam cedo, que trabalhavam comigo, e eu ficava até tarde lá e falava, pô, esse pessoal não está compromissado. Mas hoje eu falo, poxa, eu era um babaca, não conseguia enxergar até essas coisas. Que bom que chegou e bem-vindo ao clube.